retomaremos em setembro e acabaremos esse primeiro ano em final de novembro, começo de dezembro. Esse seminário é por 2 anos. O primeiro ano nós vamos estar falando a teoria, o panorama da Bíblia, ensinando mais ou menos, fazendo uma caminhada de Gênesis a Apocalipse. E no segundo ano será mais dentro dos 5 ministérios da igreja. Mas eu espero que todos possam usufruir dessa plataforma, que possamos passar aquilo que vocês querem aprender e que possamos trocar aí, como se diz, figurinhas, tá bom? O que nós pudermos ajudar vocês dentro dessa plataforma, dentro desse seminário, estamos aqui para orientar vocês, para passar aquilo que nós aprendemos e também para conhecer vocês. E ainda mais importante, ouvir e aprender a palavra de Deus. Amém? Vou chamar aqui o Rafael para ele passar algumas informações, alguns news aí para vocês desse seminário, e depois a gente já entra no nosso primeiro módulo, na nossa primeira aula. Tá joia? Rafael, é com você. Então, pessoal, a Giane já deixou esclarecido para vocês, vão ser 2 anos, tá? O primeiro ano, vocês vão estudar basicamente sobre a vida cristã. Nós vamos estar estudando com vocês desde Gênesis a Apocalipse, tá? A gente serão aulas bem práticas, tá? Não quer dizer que vão ser aulas simples, mas quer dizer que são aulas que você vai conseguir entender muito bem. Tá? Não vai ser nada muito denso, muito cansativo, vai ser um material bem prático, justamente para você poder entender praticamente a Bíblia toda, todo o contexto bíblico. Esse vai ser o primeiro ano. O segundo ano, como a Giane já destacou, é focado em liderança ministerial, dons do Espírito, tá? E outras disciplinas que a gente ainda não vai divulgar para vocês, tá? Mas vão ter mais disciplinas no segundo ano. Será um material mais denso, mais profundo. Tá bom? E, em nome de Jesus, nós vamos tirar daqui, desse curso, futuros pastores, profetas, evangelistas. Essa é a nossa intenção. Tá bom? A gente vai treinar vocês para isso. Sobre a plataforma do aluno, eu vi que tinha muita gente com dúvidas. A plataforma ainda não está disponibilizada para vocês. Por quê? Porque ainda não tem material lá. O que está disponibilizado é o que vocês conseguem ver ali, o básico, que é as disciplinas do primeiro ano. Tá? O primeiro ano está todinho lá completo. Outra coisa, como eu já falei, a aula gravada lá, ela vai estar disponibilizada para vocês assistirem, a princípio, por 30 dias. Então, essa aula de hoje vai ficar disponível para vocês por 30 dias. Ah, Rafael, mas eu preciso de mais tempo para assistir essa aula, eu vou viajar, algum imprevisto. Então, você manda uma mensagem para a gente, tem um número lá para vocês, meu, da Giane, tem a Jéssica, tem a Fernanda, e aí a gente vai disponibilizar para você um pouco mais de tempo. Nessa plataforma da aluno, o que você vai ter lá? Você vai ter o vídeo da aula, tá? Tá tudo bem identificado para vocês. Material complementar. O que é esse material complementar? Nós vamos ter uma aula aqui sobre Gênesis. A Giane vai passar para vocês a aula prática sobre Gênesis. É importante que você assista o material complementar dessa aula de Gênesis. Por quê? Porque vai te ajudar na conclusão da sua avaliação. Geralmente, quase todas as disciplinas vão ter uma avaliação. Nós exigimos do aluno 70% de acerto. Tá? Normalmente, varia entre 10 questões a 12 questões. No máximo, 15. 70% de acerto. Como que vai ser essa avaliação? Você vai baixar essa avaliação na plataforma do aluno, e aí você vai imprimir, você vai fazer à mão, a caneta, tira uma foto ou escaneia e vai mandar para a gente no particular. O telefone, a gente não manda no grupo, porque senão fica muita coisa no grupo, e aí a reclamação é que o grupo fica muito pesado. Então, manda para a gente. Outra coisa, o acesso à plataforma. Vocês estão vendo que quando vocês entram, está escrito lá, fazer inscrição. O pessoal da mídia vai colocar um botão embaixo para vocês entrarem na plataforma. Só vocês vão ter esse acesso. Tá bom? Então, lá, vocês vão acessar, basicamente, aula gravada, material complementar. O material complementar será PDF ou vídeos
ou algum trabalho extra aqui de outros professores parceiros nossos. Tudo é referente à disciplina que vocês estão fazendo. Então, é importante, não é nada muito cansativo, é um materialzinho para poder ajudar, encaixar na aula que a Giane ou outro professor vai dar para vocês. Tá? Basicamente é isso. Sobre o desenrolar dessa aula aqui. A Giane vai estar, eu creio que ela já bloqueou os microfones, e aí como que funciona? Dúvidas, qualquer tipo de coisa que vocês queiram interagir com a aula, mandem no chat. O nosso chat aqui está funcionando durante todo o período da aula. A gente tem pessoas ali para poder responder vocês. Então, fiquem de olho no chat. A Giane ela não tem acesso a esse chat, só o pessoal da equipe. Então, vocês podem ficar de olho no chat. Vamos estar mandando informações ali, vocês podem pedir. Se alguma coisa de muito assim importante vocês precisarem, levanta a mãozinha ali, tem ali a parte de reações, levanta a mão que a gente atende o seu pedido, mas só se for algo importante, de extrema urgência. Outra coisa, o nosso material vai estar disponível sempre um dia após a aula. Então, hoje é a aula da Giane, amanhã, a partir de 9 horas da manhã, vocês já podem entrar na plataforma do aluno, faz o login, baixa, se quiser baixar a aula, pega o material e a avaliação já vai estar disponível lá também. Vocês vão ter um prazo para poder fazer essa avaliação aproximadamente de uma semana. Na outra semana, vocês já mandam. Pode ficar tranquilo que a avaliação não é bicho de sete cabeças, não. É um negócio bem prático também. É só para poder firmar o raciocínio de vocês. Tá bom? No mais, é isso. Se eu lembrar de algum outro, ou se vocês tiverem alguma dúvida a mais que eu não falei, anota e no finalzinho a gente dá uns minutinhos para você tirar. Tá bom? É isso. Boa aula para vocês. O tema da aula, a Giane já vai falar com vocês, tá bom? E é isso. Deus abençoe, pessoal. Vai lá, Giane. Só um minutinho que eu vou te liberar agora. Só um minutinho que travou aqui. Aí, ele falou que é deixar todo mundo sem falar, até eu, ó. Mas que bom. Também sobre faltas, né, que é necessário, assim, nós temos 4 aulas online e uma aula presencial. Então, nós temos 5 aulas por mês. O limite é uma falta, ok? Por mês. Então, estejam presentes. Começamos, eu vou estar com vocês nas 3 primeiras aulas, por enquanto, que nós vamos estar falando sobre a criação, a queda e a restauração. Então, hoje a nossa primeira aula é sobre a criação, ok? Nós vamos estar discutindo 4 pontos dentro da criação, que está em Gênesis, tá bem? Nós vamos estar falando da criação do homem, criação da mulher, somos imagem e semelhança de Deus, o espírito humano e o Espírito Santo. Tudo que nós somos, tudo que eu for estar falando aqui hoje, vocês vão receber esse material a partir de amanhã, como o Rafael falou. Então, anotem, mas se pular alguma coisa, vocês não conseguirem anotar, vocês vão receber esse material, ok? Então, nós vamos estar começando falando da criação do homem, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que então fala ali em Gênesis. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Aconteceu exatamente em Gênesis Gênesis 1, de 26 a 31, no 6º dia, né? Então Deus disse, façamos a seres humanos a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre todo o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão.
Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Tudo foi criado de uma só vez, mas ele quis ensinar que o processo, o descanso e a satisfação são mais proveitosos. A tarefa central era cuidar, ser jardineiro e desfrutar de tudo o que aquele... Desculpa, gente, fugiu aqui. Tudo que foi criado se fez para um único propósito, que é glorificar o nome do Criador, quer sejam plantas, animais ou seres humanos. Em Salmo 148:5 diz: louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele o estabeleceu para todos sempre. Fixou uma ordem e não será mudada. Né? Especificamente a nós, os seres humanos, é o nosso dever oferecermos todos os dias ao Senhor o nosso sincero louvor. Em Salmo 150, de 1 ao 6, diz: louvem a Deus no seu santuário, louvem o seu magnífico firmamento, louvem pelos seus feitos poderosos, louvem no segundo e imenso a sua grandeza. Gênesis 2, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Deus plantou um jardim no Éden, e ali colocou o homem que havia criado. Ele colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele, e deu a seguinte ordem: como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Se falhar um pouquinho, gente, o som, alguma coisa, pode ser a internet. Aí vocês só mandam uma mensagem para o Rafael, que daí ele me avisa, ok? Deus poderia ter criado tudo de uma só vez, mas ele quis ensinar que o processo, o descanso e a satisfação são mais proveitosos. A tarefa central era cuidar, ser um jardineiro e desfrutar de tudo que aquele ambiente oferecia, sem qualquer perigo ou sofrimento. Com a vinda do dilúvio, o mundo sofreu grandes alterações geográficas, impossibilitando a identificação do ponto exato de onde ficava a localização do Éden. Em Gênesis 2:10 diz: da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois dividia em 4 braços, chamados Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os rios Tigres e Eufrates ficam na Mesopotâmia, onde se deu o início da civilização humana na Terra. Hoje em dia, o Tigre e o Eufrates atravessam o Iraque, a Síria e a Turquia. Não se sabe exatamente a localização do Bison e do Gion. Então, aí foi a criação do homem, tá bem? Até aqui nós falamos da criação do homem. A criação da mulher. Gênesis 2, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém para que o ajude e o complete. Ainda que o primeiro homem estivesse em um paraíso criado por Deus, algo parecia estar faltando na sua vida. No verso 20, o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse a completar-se. Nos dias atuais, a necessidade entre o homem e mulher de se completarem ainda existe. É importante, um completa o outro, desde o início. Desde o início, homem e mulher foram feitos para formar uma aliança de amor e fidelidade. E essa relação é tão forte que, ao longo de toda a história, Deus sempre escolheu tratar com o seu povo usando esse exemplo de fidelidade entre um noivo e uma noiva.
No verso 24, diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O homem e a sua mulher precisam viver lado a lado em união. Então Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava dessa costela. O Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. O lugar que aquela costela ocupava antes passou a ser preenchido por sua companheira, porque assim um completa o outro. Tremendo, né? Como que Deus é detalhista, como que ele veja detalhes para fazer uma coisa unir a outra. Deus colocou Adão como responsável por dar nomes aos elementos da sua criação, e não foi diferente nessa ocasião. Verso 23, finalmente disse o homem, esta é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, até para a mulher foi Adão que deu o nome, né? O som do nome Eva, no hebraico, possui semelhança com o tema dar vida, no sentido biológico e não criacional. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. A criação humana é a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:27 diz, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. Significa que os seres humanos são diferentes de qualquer das outras criaturas. Vai muito além dos aspectos físicos, pois Deus, Pai, é espírito e não possui um corpo como o nosso. João 4:24 diz, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somos imagens de um Deus criador, que é vivo. Salmos 84:2 diz, com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. A humanidade possui os atributos comunicáveis de Deus. Então, Deus criou a mulher e o homem. Exato. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Então, desde a criação, o homem necessitava que o homem tivesse uma companheira. Não os animais, mas sim da mesma espécie, o ser humano. Né? Então, somos imagens e semelhança de Deus. Fomos feitos dessa forma para que possamos refletir a glória de Deus sobre toda a terra que ele criou. 1 Pedro 1, 14 ao 16 diz, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfazem os seus próprios desejos, e vivam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos como eu sou santo. O termo filhos da obediência vai se tornar uma realidade pela reconciliação com o Criador por meio da pessoa de Jesus Cristo. Já nascemos em desobediência e condenados à morte eterna, como está escrito em Efésios. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, os quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguimos os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira com os demais.
Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça de vocês somos salvos. A graça revelada para trás nos traz de volta a semelhança com Cristo. Então, termos filho de obediência vai se tornando uma realidade de reconciliação. Então, por mais que nós somos pecadores, erramos, tudo, nós somos feitos à semelhança dele. Ele nos traz pelo perdão dele, através de Jesus, a nossa mente, que somos semelhança de Cristo, que nós possamos retornar aos braços do Pai, como assim ele criou nós. Então, a nossa imagem e semelhança, nós somos feitos, refletir a glória de Deus sobre a terra. Então, nós temos que fazer isso, olhar para dentro de nós, voltarmos a ser obedientes, estudarmos a palavra dele, ver a realidade para que possamos reconciliar com o Criador. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Nós não temos outra forma de nos reconciliar com Deus se não for através de Cristo. Então, semelhança de Cristo. Então, nós já falamos de quando Deus criou o homem, em Gênesis, Deus criou a mulher, como somos a semelhança de Cristo, né? E o espírito humano e o Espírito Santo. Somos constituídos em 3 partes: espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que o espírito humano é o próprio sopro de Deus Criador, que foi dado ao ser humano ao início da criação. A palavra diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-nos na narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Em 1 Coríntios 2,11 diz: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Vocês vão ouvir muito a palavra de Deus nesse todo seminário, mas nós focamos muito a palavra de Deus. Nós não saímos de fora da Bíblia. Nós podemos ter materiais complementares, mas a base é a Bíblia, de todo o seminário, de toda a nossa vida cristã. Nós não saímos fora da Bíblia, nós ensinamos a Bíblia, né? Nós não ensinamos o meu ponto de vista, o teu ponto de vista, o ponto de vista do outro, a interpretação. Não, nós estudamos simplesmente a Bíblia, a palavra. Por isso que vocês vão ouvir muitos versículos bíblicos dentro da explicação, ok? O espírito humano inclui o nosso intelecto, emoções, medos, paixões e criatividades. Então, o espírito humano, ele inclui nosso intelecto, emoções, medo, paixões e criatividade. Também. Esse espírito é responsável por nossa capacidade intelectual, assim como afirma em João 32:8. Há um espírito dentro de cada um, o sopro de Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Tá? Então, o espírito é responsável pela nossa capacidade intelectual. Em várias passagens bíblicas, nós podemos perceber que o ser humano é descrito como sendo um ser espiritual. E essa primeira parte é um dos pontos em que nos assemelhamos com o nosso Criador, tá? O próprio Espírito Santo confirma o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Esse espírito é a nossa fonte de vida, e a vida que temos pertence a Deus. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Mas, afinal de tudo, ele voltará para o seu Criador. Eclesiastes 2:7 diz: do pó voltará à terra e o Espírito voltará a Deus, que o deu.
O espírito humano foi danificado no momento em que o ser humano optou pelo pecado. Quando Adão pecou, a sua capacidade de comunhão com Deus foi quebrada. Podemos perceber claramente nos relatos bíblicos que ele não morreu fisicamente naquele dia, mas morreu espiritualmente. Desde então, o espírito humano tem sofrido os efeitos dessa desobediência. Antes da salvação, uma pessoa é caracterizada como espiritualmente morta. Efésios 2 diz: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, mas nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo o desejo ardente e a inclinação da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedoras da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Então, nós somos salvos exatamente pela graça de Deus. Nós estávamos totalmente afastados. Nós estávamos mortos espiritualmente de Deus por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Então, quando Deus, lá em Gênesis, no início, no 6º dia, criou o homem, ele criou para uma coisa, para louvarmos a Ele, para termos comunhão com Ele, para constituirmos família. Ele queria algo de bom. Um propósito dele era criar o homem e a mulher. E o que aconteceu quando nós decidimos desobedecer? Quando Adão decidiu desobedecer junto com a Eva, fomos afastados. Eles foram afastados. A palavra diz que ele foi morto espiritualmente, não fisicamente no momento. Mas quando nós nos tornamos mortos espiritualmente e não reconhecemos que nós temos que voltar e fomos apontados, reconhecendo, pequei perante Jesus, a morte física pode vir também. Mas não é esse ponto hoje. Nesse ponto nós estamos falando do espírito, que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito humano inclui o nosso intelecto, emoções, medo, paixões e criatividade. Esse espírito é responsável por nossa capacitação intelectual. E é nesse espírito que nós fomos testificados por Cristo, juntamente com Ele. Por isso que nós voltamos para Deus, por isso que nós fomos reconciliados com Ele. Porque nós precisamos, nós fomos criados para amar, para adorar. Nós temos que entender que o espírito humano foi danificado no momento que nós pecamos. Mas nós podemos ser salvos pela graça de Jesus. Ele nos deu vida. Deus nos deu vida. Deus nos criou. Deus fez onde nós poderíamos retomar da onde nós caímos. Então, nós estudamos a criação do homem, como foi importante, como ele precisava criar o homem. E isso tudo começou em Gênesis, lá no início, lá no 6º dia. Então, tudo foi criado com um único propósito, para glorificar o nome do Criador. Ele começou criando o homem, depois a mulher, depois ele quis falar-nos de que somos semelhante a ele, a imagem dele. Diferenciar o espírito humano com o Espírito Santo. Nós temos que entender
a diferença do espírito humano com o Espírito Santo. O espírito humano, quando nós fomos para o mundo, desobediência, o Espírito Santo, quando a gente volta para Deus através de Cristo. Reconhecemos o nosso erro. Nós somos feitos à imagem dele, refletir a glória de Deus sobre toda a terra. Nós somos, perante os outros que não conhecem, nós somos a Bíblia que os outros lerem. Essa semelhança, se ele veio com um propósito, nós devemos seguir esse propósito, que ele nos criou para isso. Ele criou todas as coisas, ele nos deu fôlego de vida. Ele soprou fôlego através de Adão e depois em nós. Então, ele é o nosso Criador. Ele que criou todas as coisas. Ele que nos pode devolver o Espírito Santo. Através do quê? Através do arrependimento que nós temos. Através de Cristo. Então, essa parte da criação, nós estudamos. Nós falamos da criação do homem e da mulher, que somos imagem e semelhança de Deus, e o Espírito humano e o Espírito Santo. Essa é a primeira criação, em Gênesis. É bom que vocês leiam Gênesis. Cada passagem, cada estudo que nós fazemos, que tem lá vocês, nas suas apostilas, vai ter mais conteúdo. Isso aqui nós estamos dando uma base para vocês buscar, juntamente com a apostila de vocês e os versículos. Vocês vão conhecer mais e mais. O essencial de nós aprendermos a palavra toda é estudarmos a apostila junto com uma Bíblia do lado e mais um dicionário. Por quê? Porque se tiver algumas palavras que não entendamos, nós vamos no dicionário bíblico. Então, é muito importante, quando você faz um seminário, quando você está estudando, você está tendo conteúdo, uma apostila, você tem a sua Bíblia de estudo do lado e mais um dicionário. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Fazer a diferença de estudar, de aprender. Cada versículo que nós falamos aqui, cada detalhe que foi falado aqui, mas peraí, deixa eu ir lá, esmiuçar mais um pouquinho esse versículo, isso que foi falado. Nós falamos dos braços dos rios, mas aonde que está o rio Tigre, o Eufrates? Onde que pode estar? Aonde que é? Olhar, desculpa, geograficamente. É muito bom. Quando nós falamos sobre lugares, marquem, procura saber geograficamente aonde está, aonde é, qual é o local. Peraí, nós falamos da criação do homem, aonde era o Jardim do Éden, né? Isso é muito bom conhecer geograficamente tudo aquilo que a gente estuda. Então, se nós estamos estudando e falou de uma certa região, de um certo rio, de um certo lugar, anotem, procura saber. Hoje nós temos condições Google, né? Que nos dá muitas informações. Isso é muito importante. Essa primeira parte é para conhecer a Bíblia, para conhecer pequenos detalhes. Às vezes, quando a gente entra no seminário, nas primeiras aulas, fala, nossa, mas isso eu já conheço, isso eu já sei. Ah, isso, meu Deus, eu já ouvi muito. Não, às vezes, isso é só a primeira aula. Muitas coisas vai vir depois, que quanto mais você conhece, mais informações vocês têm, mais informação é adquirida. Nunca acha que a aula é uma coisa que vocês já aprenderam. Não, porque a Bíblia, ela é viva, ela é falada, ela é ensinada todos os dias. Por mais que vocês sabem que no sexto dia Deus criou o homem, o ser humano, do homem veio a mulher. Por mais que vocês já tenham ouvido isso, não achem que, não, isso eu já ouvi. Não, absorve. Leia, releia. Leia a apostila quando vocês receberem seus materiais. Procure, grifa, leia na Bíblia. Procure dicionários, confere palavras. É importante. Quanto mais falamos, mais a gente memoriza, mais a gente guarda. Isso é importante. Ok? Então, nós estamos dentro do tempo, então podemos abrir os microfones para caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa. Estou eu, o Rafael também já vai abrir também o microfone
e vocês vão ter um tempo para falar. A duração da aula é de 1 hora a, no máximo, 1 hora e meia, no máximo, ok? Porque sabemos que todos trabalham, tem um limite, e a gente sabe também que o ser humano, ele tem uma capacidade de observação, de guardar, de ficar atento de 45 minutos a 50 minutos. Então, por isso que a nossa aula vai ser mais ou menos nesse período para que vocês absorvam. Passando disso, se tiver mais detalhes, nós vamos estar passando. Se der tempo, né? Não vai ser só eu vou estar dando aula, outros professores também. Se der, nós vamos abrir para perguntas, falar, vocês compartilhar algo. Não vai ser gravado, tá? A partir do momento que abrimos o microfone, já vai separado a gravação é somente até a gente abrir o microfone para vocês. Vai ter aula que vamos abrir, que nem hoje, está dentro do tempo, nós vamos abrir o microfone. Vai ter aulas que não vai passar do horário, né? Então, nós vamos cumprir o horário para que vocês não se cansem, ok? Então, Rafael, você pode abrir o microfone, eu não sei se está comigo ou com você. Já está tudo liberado. Já está tudo liberado, então agora o Rafael vai deixar de gravar, vai dar a pausa. Obrigada a todos que estiveram aqui.